Olá! Na aula de hoje, introduziremos matematicamente o conceito de intensidade de uma onda sonora, potência de uma onda sonora e a sua energia. Vamos para a aula? Nas aulas anteriores, a gente vem mencionando muitas vezes o conceito de intensidade energética de um som, intensidade sonora, potência energética de um som. Agora, a gente não chegou a definir, de fato, matematicamente, o que é a intensidade energética de um som, de uma onda sonora. A gente não definiu qual é a relação entre a potência e a intensidade de um som. São a mesma coisa, é a mesma grandeza? São grandezas diferentes? E também a gente não definiu matematicamente como se obtém o valor da intensidade de um som por meio da escala de decibéis. Então a gente vai ver todas essas dúvidas na aula de hoje. Começando aqui por intensidade sonora. O que é a intensidade sonora que a gente tanto vem falando? Bom, partindo de uma definição mais ampla, o conceito de intensidade de uma grandeza física é definida matematicamente como a razão entre a potência emitida pela área que essa potência percorre. Ou seja, se eu tenho aqui uma esfera emitindo uma potência de 10 watts, em um certo instante em que ela cobre 1 metro quadrado de área do espaço, a intensidade energética dessa esfera que eu defini vai ser 10 watts por metro quadrado, por exemplo. No caso da intensidade sonora, também não é diferente. Se uma fonte sonora emite um som com uma potência pot aqui, e ocupa uma esfera no espaço de raio R, a nossa intensidade vai ser a razão entre essa potência pela área ocupada. E a gente sabe que a área superficial de uma esfera é 4πr², onde R vai ser o raio dessa esfera. Ou seja, a intensidade sonora de uma fonte sonora vai ser a potência dividido por 4πr². Ou seja, vai ter um instante em que essa potência vai ocupar uma área de 4πr² e vai ter um valor pot para sua potência energética, medida em watts. Muito bem. E potência nada mais é que, como a gente já viu antes para outras grandezas, nesse caso aqui vai ser energia sonora por tempo, ou seja, joule por segundo, watts. Muito bem. Definido agora o conceito de intensidade, como é que a gente vai trabalhar a questão da definição matemática da escala decibéis? Ou seja, como é que a gente vai obter matematicamente o valor para intensidade, para sonoridade de um som por meio da escala decibéis? Existe uma fórmula para isso. E essa fórmula para sonoridade, sendo aqui N o valor dessa sonoridade, vai ser igual a N, que vai ser igual a 10, que multiplica o logaritmo da razão I sobre I ref. O que é I ref? I ref é o nosso referencial, o nosso ponto de partida para a medida de escalas sonoras, partindo de um referencial que vai ser o nosso 0 decibéis. Bom, para os nossos cálculos aqui na física do ensino médio, o nosso IREF, a nossa referência de intensidade, vai ser igual a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Essa definição é feita para abranger o máximo de intensidades que existem de forma cotidiana, assim, na vida das pessoas, ou seja, a intensidade de um avião, de um violão, de uma conversa ou de uma sala silenciosa. Essa é uma definição de referencial para os valores de decibéis serem números manejáveis para grande parte das intensidades sonoras. Bom, por que esse 10 aqui multiplicando? Porque a escala é decibéis. Na verdade, a escala original se chama apenas Bels e não teria o 10 aqui multiplicando. Agora, para fins de ter números melhores de se trabalhar na escala, foi acrescentado na fórmula original esse 10 multiplicando. E a escala passou a ser a escala decibéis, de sonoridade, para ondas sonoras. Portanto, sendo essa aqui a nossa fórmula, a gente já pode trabalhar matematicamente com os valores de sonoridade das nossas ondas sonoras, que a gente vai trabalhar nas questões daqui para frente. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que a intensidade de uma onda sonora pode ser definida como potência sobre área, que vai virar potência sobre 4πr², e a gente definiu também a equação que vai nos fornecer o valor matemático da sonoridade
N de uma certa fonte de som, uma certa fonte sonora, partindo do 10 que vai multiplicar o logaritmo da nossa intensidade energética do som, dividida pela intensidade de referência, que pra gente vai ser 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Obrigado.